Oi, galera. Oi, pessoal, boa noite. Só para confirmar que estamos já ao vivo, pode mandar um oi no chat falando de qual cidade você está assistindo essa aula. Só mandar uma pequena coisa no chat para saber que está funcionando tudo certo. E depois já vamos começar. Olá, Gabriel. Estou vendo nomes que eu acho que eu já conheço, mas mesmo assim eu vou só lembrar algumas informações importantes. Mas acho que você já estava aqui nos eventos dessa semana, então talvez não vou fazer tudo de novo. É, compartilhando aqui a minha tela. Então, para quem não sabe como você acabou aqui, você faz parte de uma série de eventos que se chama Code Smarter, Not Harder. Porque o nosso objetivo agora no Lagoon é ter certeza que os nossos estudantes estão preparados para esse novo mundo da tecnologia, que mudou muito nos últimos anos com a IA e tudo isso. E criamos uma série de eventos para mostrar que você não deveria ter medo da IA, pelo contrário, você deveria usar para aprimorar o seu trabalho, fazer coisas mais simples que a IA pode fazer para vocês, ou até, tipo, às vezes nem precisa usar código, que já temos ferramentas que usa a IA que funciona muito melhor. Então, a ideia é se empoderar com essas novas ferramentas. E se você não está aparecendo aqui, mas na segunda, tive um evento super legal com ex-estudantes de data e cada um estava mostrando ferramentas de IA que eles usam no trabalho. Era um evento super legal. Eu vou mandar de novo o link de todos esses eventos e se você assim, você vai receber amanhã o replay de cada evento se você tem interesse. E, de novo, lembrando que são já a melhor escola do mundo. E a informação super importante que eu tenho que passar para vocês hoje e que eu sei que o chefe liberou hoje um desconto. E eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo essa semana pensando em se inscrever na turma de outubro. Se você quer se inscrever na turma de outubro e se você candidata essa semana, você pode ter um desconto de R$ 2.000. E eu sei que é um desconto interessante, então eu estava muito empolgada para compartilhar com vocês hoje à noite. Ainda nem está comunicado pelo e-mail e tudo, vocês são as primeiras pessoas a saber, então parabéns, porque assim você pode entrar o primeiro bootcamp do mundo em outubro já. E se juntar essa comunidade de 26 mil ex-estudantes ao redor do mundo, em mais de 45 cidades, em São Paulo, no Rio. E lembrando também que se você quer encontrar toda essa galera, cada sexta-feira temos um happy hour na escola, que seja em São Paulo, no Rio, em Paris, em Sydney, em Tóquio. E você está super bem-vindo para encontrar, para ir na escola nesse dia, encontrar a galera, falar com os professores. E é um evento de networking. É mais para os estudantes relaxar, mas às vezes é legal também de conhecer outras pessoas. E lembrando também que as coisas mais importantes do Lagoon, na minha opinião, é o fato que estamos uma escola que vai priorizar os professores. O fato que você pode tentar aprender coisas sozinho, mas se você tem a ajuda de um professor, você vai ser mais eficiente, vai ser uma qualidade de ensinamento muito mais qualitativa que se você tentar aprender sozinho, vai ser muito menos frustrante, porque acho que todos aqui já ficamos 3, 4 horas ou mais parados num bug. Quando você está fazendo o nosso bootcamp, o lado bom é que você tem sempre um professor e, na verdade, a gente fala para você, tipo, se você está parado mais de 30 minutos, chama o professor, que o professor nunca vai te dar a resposta, sempre eles vão tentar entender o que aconteceu, o que você não entendi, como você tentou debugar até agora, e cada passo é para ter certeza que você vai ficar um profissional independente, que claro que você vai ter bugs no futuro, mas a ideia é que você sabe liderar com cada bug, sabe achar a documentação, testar o código, testar várias vezes, falhar, tudo bem, vai fazer de novo, e usar ferramentas de IA que pode te ajudar também. Acho que isso é a coisa mais interessante do nosso bootcamp. E temos todas essas turmas começando de novo em outubro. Lembrando aqui que Desenvolvimento Web e Data Analytics é para iniciantes e que Data Science e AI e Data Engineering não é para iniciantes, ok? Mas para ter certeza de qual bootcamp se encaixa melhor com você, qual formato também, se você
deveria fazer um intensivo, um meio período, o online, na escola. É sempre melhor agendar uma chamada com o nosso time, que eles vão sempre tentar falar de tudo para você, para ter certeza que você tem todas as informações, você vai poder fazer todas as suas perguntas, e a ideia é que eles vão te orientar para o que seria melhor para você e para os objetivos que você quer também na sua vida. É só isso para mim, de novo. Eu vou mandar todos os links que eu falei agora no chat. E também eu vou ficar de olho se você tem pergunta para o nosso professor do dia, Victor, que eu vou passar as perguntas para ele. Okidoki? Então, Victor, é para você. Estou super empolgada para eles te conhecer hoje. Tá. Obrigado, Milene. Tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Vitor. Eu sou ex-aluno do Devagon, né? Me formei em dezembro de 22, agora já tem um tempo, quase 2 anos. E eu me formei no grupo de uma equipe de Data Science, né? De ser Data Science e AI. Eu trabalho atualmente já quase já um ano e meio, mais ou menos, como Prompt Engineer. Então, eu trabalho usando o modelo de inteligência artificial, usando as ferramentas que a gente usa hoje no dia a dia. E, como a Milene falou, cara, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai ter uma sessão no final, mas podem falar aqui também no meio da apresentação, que eu acho que a gente vai ter tempo para fazer tudo e responder as perguntas também. Só sobre a aula ter replay, a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente. Então, qualquer coisa, só entrar nas gravações, vocês vão poder ver tudo de novo. Alguma pergunta para mim, para Milene, antes de a gente começar? Senão eu já vou dar andamento aqui. Vamos lá. Eu vou passar o material está em inglês, mas eu vou falando enquanto a gente vai seguindo, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma olhada no que é inteligência artificial, o que são transformers, e aí, não se preocupem, eu vou explicar exatamente o que é exatamente um transformer em breve. A gente vai aprender como usar transformers, esses vão ver que é muito mais fácil do que parece, assim, à primeira vista. O que a gente tem que saber para trabalhar com IA, né? Então, algumas considerações éticas, algumas considerações de racionais mesmo, funcionais de como usar IA, e como a gente pode seguir depois com o aprendizado, né? Depois dessa sessão, que é uma sessão introdutória, no final das contas. Vocês não precisam saber nada de código, nada de nada, para entender o que vai acontecer aqui hoje. Então, primeira coisa, vamos desmistificar um pouquinho o que é inteligência artificial. Basicamente, IA tem basicamente esses 3 níveis, né? Para a gente falar de IA quando a gente está falando de modelos de inteligência artificial como o ChatGPT. A gente tem IA, que é a teoria de desenvolvimento de sistemas gerais, para fazer atividades que geralmente precisariam de inteligência humana. Machine Learning, que é o uso de algoritmos e métodos estatísticos para tentar fazer previsões e tentar tirar inferências de dados. E você tem Deep Learning, que é um tipo de Machine Learning que usa estruturas que a gente chama de neurônios artificiais, né? São modelos neuronais. A maior parte dos modelos que vocês vão ver, desses modelos grandes que o pessoal fala, ChatGPT, esses modelos de imagem, todos esses são modelos de Deep Learning, que usam esses neurônios artificiais, que basicamente funcionam como realmente um cérebro artificial, pelo menos uma parte de um cérebro artificial, né? Com conexões entre esses neurônios representados por fórmulas matemáticas. E aí, quando a gente vai falar de Transformers, a questão do ChatGPT, é aqui que estão os Transformers, né? A gente consegue representar, a gente consegue ter um modelo que aprende essas representações dentro dessa rede neural dele. Tá? Então, primeira coisa mais fácil de inteligência artificial é a automação de certas tarefas que precisariam de inteligência humana. Então, no caso aqui, a gente tem uma função bem básica que se contém tartarugas, né, turtles, numa frase, a gente já torna verdadeiro, se não falso. Aí você pensa, isso é um exemplo meio simplificado, né, meio bobo, mas pensa que no caso você tem que olhar um documento e você tem que procurar todas as instâncias de um determinado negócio. Você trabalha numa empresa de papel, você tem que procurar todas as instâncias de celulose no documento, ou procurar dentro de um documento gigantesco uma palavra específica.
isso requer inteligência humana, isso requer compreensão. Então, a primeira forma de IA, a primeira forma de inteligência artificial é fazer esse tipo de busca, né? Então, nesse caso, se tiver turtles, né, tartarugas, na sentença a gente já torna verdadeiro, senão a gente já torna falso. É uma lógica bem básica. Agora, para as perguntas um pouquinho mais complexas, a gente vai precisar de alguns métodos, né? A gente usa geralmente métodos matemáticos para isso, não só métodos lógicos. Então, um dos problemas clássicos de aprender a programar, aprender principalmente modelos de inteligência artificial, é o caso do Titanic, né? Então, você tem um conjunto de dados, uma lista de dados lá com o nome dos passageiros, qual classe de passageiros eles eram, a idade, se é masculino ou feminino, se tem filhos ou não, diversas informações. E aí, como é que a gente determina quem teria sobrevivido ao Titanic baseado nessas informações, né? E para isso a gente vai usar machine learning. Então aqui, um exemplo. No caso, a gente está importando aqui algumas bibliotecas. Isso aqui é um estudo de Python, vocês não precisam se preocupar exatamente com como funciona o código. Mas, para a gente ter uma ideia aqui, o que a gente está carregando? A gente está carregando um dataset, né? Um conjunto de dados que tem o fair, que é quanto a pessoa pagou, age, idade, sex, se é masculino ou feminino, P-class, que é passenger class, e survived, que é para a gente saber se sobreviveu ou não. E aí a gente vai separar em dois conjuntos, né? Então, o bloco das informações, então tudo menos survived e o survived. Vamos dar uma olhada aqui. Dando spoiler aqui no futuro, o que a gente pode fazer é dar uma olhada aqui em como funcionam esses dados, né? Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Então, você vai ver aqui que você vai ter quanto a pessoa pagou para dar no Titanic, a idade, male ou female, e a classe de passageiro. Lembrando aqui que terceira classe é pior do que primeira classe, no caso. E aí 0 ou 1, que é uma maneira bem comum da gente representar em código se é verdadeiro ou falso. 0 sendo falso, essa pessoa não sobreviveu. E 1 sendo verdadeiro, essa pessoa sobreviveu ao Titanic. E a gente vai... E a gente vai fazer um primeiro modelo, né? Que se chama uma regressão logística, no caso. Vocês começam a se preocupar com os termos, mas basicamente o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um modelo de aprendizagem estatística, né, em que a gente vai tentar encaixar uma regressão, que é um conceito também matemático, nesses dados, para tentar entender se as coisas que a gente passou para esse modelo, que a gente está passando aqui o X, se a gente vai olhar aqui, são essas informações, conseguem prever o Y, que essa pessoa sobreviveu ou não, né? Então, o que acontece quando a gente faz isso? A gente treinou um modelo, o sistema vai rodar isso automaticamente, a gente está importando uma biblioteca que já tem todas essas informações. O Python tem bastante disso, que são essas bibliotecas que já tem tudo meio empacotado, né, literalmente. São os packages. Para a gente conseguir montar um modelo já... para a gente conseguir montar um modelo já em algumas linhas. O que a gente está fazendo aqui é puxando os coeficientes de importância aqui no modelo, né, basicamente. E a gente vai ver que cada uma dessas coisas que a gente puxou, cada uma dessas informações, tem alguma contribuição para o que a gente quer saber, se a pessoa sobreviveu ou não. No caso aqui, a gente vai ver que, aparentemente, cada dólar adicional a gente vai ter uma chance um pouquinho melhor de sobrevivência. Quanto mais velha essa pessoa menos chance, assim, você tem cada ano que a pessoa ganha, diminui um pouquinho a chance dela sobreviver. Homens têm muito menos chance de sobreviver que mulheres, nesse caso. A gente está vendo aqui pelo menos 2,4, parece bastante relevante. E a classe do passageiro, né? Então, quanto mais alta a classe de passageiro, menor a chance de sobrevivência nesse caso. E agora para a pergunta-chave. O que são transformers, né? Acho que pela parte do Titanic é isso. Mas pergunta-chave aqui que a gente está falando. O que são transformers? Qual que é a ideia de transformer? Então, o que a gente tinha trazido antes, daquelas 3 camadas de inteligência artificial, a gente já passou pela camada básica, a gente passou pela segunda camada agora, que a gente acabou de ver foi o modelo de machine learning, né, mais tradicional, como falei, um caso bem clássico de machine learning. Agora a gente está começando a entrar em deep learning, né? E aqui começam a aparecer aquilo que eu falei das redes neuronais, né?
Então, como é que funciona o Machine Learning? A gente tem o input, a gente tem o ser humano aqui processando essas informações. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que essas informações já estão razoavelmente processadas, né? E a gente usa essas informações para fazer a classificação, né? Então, a gente pega a imagem, processa, passa por um modelo de classificação que usa estatística, e a gente classifica se é um carro ou não um carro. No caso de Deep Learning, a gente tem uma rede que aprende isso sozinha, né? A gente tem uma rede que usa conexões de neurônios artificiais para, ao mesmo tempo, extrair as informações dos dados que a gente está passando para ela, então para processamento razoavelmente pequeno comparado com o Machine Learning, e para fazer a classificação posterior, né? A pergunta aqui só para responder rapidamente a pergunta do Gabriel, que eu acho que cabe Sim, bem. velho. Isso, que eu acho que cabe bem do que a gente está falando. Perfeito. Então, em um modelo de inteligência artificial, Deep Learning é exatamente isso que eu estava falando agora, no caso, que é essa questão de a gente ter um modelo que é inspirado no cérebro humano, né, em conexões de neurônios, em que a gente imputa informação e o próprio modelo meio que descobre qual é a representação dessas informações de maneira que seja melhor para ele. Então, essa feature extraction, né? Features que são aquelas informações que eu mostrei para vocês anteriormente, lá do Titanic. E ele também faz a classificação, né? Então, Deep Learning, você tem esse pipeline conjunto automatizado para você fazer previsões, e ele meio que aprende como se fosse um cérebro humano. Ele começa a tentar entender, a fazer inferências parecidas com isso, né? Tentar fazer conexões entre esses neurônios que representem bem os dados. E a distribuição de Linux que eu estou usando é o Ubuntu, só para coisa simples aqui, bem basicona, bem tradicional de usar. E aí, voltando um pouquinho para Deep Learning. O Deep Learning é baseado em redes neurais, que são inspiradas por como o cérebro humano funciona, né, e como o cérebro humano aprende, ou pelo menos como a gente modela que o cérebro humano aprenda. E nos últimos 5 anos, a gente descobriu uma nova ferramenta dentro de redes neurais, né? Então, redes neurais, cada pontinho desses é um componente chamado de neurônio, né? E esses neurônios podem ser organizados matematicamente de formas diferentes. Nos últimos 5 anos, agora, na verdade, 7 anos atrás, em 2017, foi publicado um paper chamado Attention is All You Need, que é um paper seminal agora do mundo da inteligência artificial, e que permitiu a estrutura que eles propuseram, que é essa questão aqui do Transformer, que está representada aqui visualmente. Não vou entrar tão no detalhe matemático e tão no detalhe de como isso é estruturado, como funciona, mas o que vocês têm que entender que existe um mecanismo chamado atenção, que basicamente permite que o Transformer funcione. E uma das coisas revolucionárias é que, diferente de outras coisas, como, por exemplo, também vocês vão aprender no curso de Data Science, ou diferente de outros modelos de neurônios, é muito fácil de você passar essa ideia da atenção, essa ideia do Transformer, de um campo para o outro, né? Então, por um lado, você vai ter... Antigamente, você tinha meio que feudos em que você tinha o pessoal de imagem usando modelos de imagem, o pessoal de língua usando modelos de linguagem, o pessoal de áudio usando modelo para áudio, e agora o Transformer é uma abstração, é uma estrutura que permite que avanços em Transformers, né? Transformers é uma coisa que você pode usar para qualquer um deles. Esse sistema de atenção pode ser usado para qualquer uma desses campos, então você consegue traduzir de maneira bem simples. O que é atenção? Basicamente, eu vou usar usando linguagem como uma representação, mas você está criando uma associação entre uma palavra específica com todas as outras palavras que você tem no seu conjunto de dados, né? Então, você pensa que o pessoal está treinando modelos como o GPT num conjunto absolutamente imenso de dados. Então, a ideia é que o modelo vá aprendendo sozinho, usando esse negócio de atenção, que é prestar atenção mesmo, para dentro dos próprios dados de treinamento. Ele consegue manter essa atenção e direcionar essa atenção para o lugar correto. A parte matemática, vocês vão ver se vocês acabarem fazendo um curso, ou vocês podem procurar na internet também. É bastante interessante. Mas é basicamente isso. É aprender essas relações aqui, por exemplo, entre uma palavra e todas as outras palavras do corpo de dados.
Isso é baseado em algumas coisinhas, né? Então, primeira coisa, para a gente conseguir para a gente conseguir passar as palavras, por exemplo, ou imagens, ou tudo isso para um modelo de inteligência artificial, a gente tem que representar isso numericamente, né? Porque o modelo de inteligência artificial nada mais é do que uma série de operações matemáticas por trás dos panos, né? No final das contas tem uma piada que aparece por aí que é: então era tudo matemática? Sim, no final das contas é tudo matemática, são tudo contas e álgebra linear por trás. Então, basicamente, a ideia é que a gente vai estar representando aqui a gente vai estar representando em dimensões, algumas dimensões, as palavras, né? Então, por exemplo, se a gente tem duas dimensões nesse exemplo aqui, que é um toy example que a galera chama, né? Se a gente tem a dimensão idade e a dimensão gênero, a gente pode classificar gênero 0 como masculino, gênero 10 como feminino, e idade 0 a 10 também, de mais novo para mais velho. A gente vai ter representações diferentes, né? Então, digamos, avô, grandfather aqui, vai ser um 1 na escala de gênero, mas vai ser um 9 na escala de idade. E ele vai ter um lugar aqui representado por esse ponto, que também pode ser representado por esse vetor, né? Então, é basicamente uma representação numérica, de conceitos semânticos, né? Conceitos de significado. Se você pegar os modelos como o ChatGPT, por exemplo, você vai ter cada palavra ou cada pedaço de palavra representado em 1.200, 1.300 dimensões. Cada uma delas representando alguma nuance da linguagem, a um ponto que a gente nem entende necessariamente direito o que cada coisa representa, né? Então a gente entende o mecanismo por trás, mas a gente não tem necessariamente uma reprodutibilidade perfeita daquela. A gente não consegue traduzir aquilo perfeitamente, tipo, só com uma conta matemática, né? Mas são basicamente representações matemáticas de modelo. E no caso aqui, só para mostrar, tem um modelo que foi feito pelo Google, aqui o BERT, né, do Bert Yearney, é o nome dele, e é um modelo que é aberto e que está presente nessa carinha que a gente vai ver aqui, essa carinha te abraçando. A gente vai entender em breve o que é isso. Mas esse é um dos modelos mais comuns. Ele tem uma arquitetura aqui baseada naquela questão de atenção, né? Então, multi-head attention aqui, que é o que a gente estava falando. E são basicamente 12 células, o BERT-Pase, dessa coisinha aqui. Então, você cria uma célula dessa, você multiplica 12 vezes, e você vai ter um modelo com 110 milhões de parâmetros, 110 milhões de escalas diferentes, né, que a gente está falando, para fazer a representação, né? Sobre os pré-requisitos do curso, eu acho melhor responder um pouquinho mais para o final da palestra. Que aí eu e a Milene podemos responder todas as perguntas sobre o curso em si, tá bom? Então não se preocupa não, que a gente vai responder. Então, seguindo. Vamos aprender como usar Transformers. O que a gente está falando aqui dos Transformers, né? Esses modelos são ótimos para modelos de linguagem. A gente vê que o ChatGPT é baseado em linguagem, por exemplo. Todos os exemplos que eu passei aqui, mostrei, tem a ver com linguagem, porque acaba sendo o uso mais inovador, né? Mais sensacional dos modelos. Mas, cara, são modelos que são difíceis de fazer. Sobre quanto mais parâmetros, melhor? Olha, em geral, sim. Tá? Quanto mais parâmetros, melhor, teoricamente, nesses modelos de linguagem, pelo menos. Quanto mais parâmetros, melhor é em representar a linguagem humana, no caso. Então, a gente está falando aqui de modelos ultra complexos que representam a linguagem humana em todas as suas nuances, todas as suas línguas, né? Então, português, inglês, espanhol, francês. Para a gente ter uma representação perfeita de algo que é tão complexo quanto a linguagem e a transmissão de significado humanos, quanto mais parâmetros, melhor. A gente ainda não chegou num cap de parâmetros de representação da linguagem humana. Então, o GPT-4 ele tem uma arquitetura secreta, né? A gente não sabe exatamente como é que é, mas a estimativa é que ele tenha mais de 1 trilhão de parâmetros. Tá? Uma IA mais criativa, como você está falando aqui, quanto mais parâmetros, melhor vai ser o modelo em geral em representar a linguagem humana, mas o prompt, como você impulsiona esse prompt, para onde você joga essa IA é igualmente importante. Tá? Então, os dois são importantes, basicamente. Então, o modelo é melhor, geralmente, com mais parâmetro, mas a criatividade vai partir de como você instiga o modelo, basicamente.
Tá. Então, por hora, continuando aqui. Os modelos são ótimos para várias tarefas de linguagem, mas eles são difíceis de codar, né? Você tem andares e andares de PhD lá na OpenAI, que é quem faz o ChatGPT, e eles funcionam só depois de ver uma quantidade enorme de linguagem humana, porque a gente está pegando, porque a gente está falando de Deep Learning e Transformers, né? A gente está falando de pegar muitos dados, passar por um sistema que aprende os padrões dentro desses dados, e para você aprender os parâmetros dessa maneira, dentro da linguagem humana, você precisa de muito dado, ao ponto em que, cara, o pessoal já tirou dado do Reddit, o pessoal já tirou dado de artigo acadêmico, o pessoal estava começando... Existem rumores de que a OpenAI estava transcrevendo vídeos no YouTube, porque o nível de dados, de informação para você treinar esses modelos é elevadíssimo, né? E o treinamento deles leva centenas de horas, às vezes, assim, semanas, meses, dependendo do tamanho do modelo, com um custo, assim, surreal também. Vários milhões de dólares para o treinamento de um modelo grande como o ChatGPT, por exemplo, que é o uso GPT-4 ou GPT 3.5. E aí você fica pensando aqui, né, o questionamento dessa carinha está fazendo, que então, para a gente usar um modelo desses, você tem que fazer do zero toda vez? Você tem que codar esse modelo toda vez? Toda essa capacidade de processamento toda vez? Então, não. No caso, você tem sites como o Hugging Face, que eu vou mostrar para vocês em breve, aqui. Tá? Esses modelos, depois de treinados, existe uma forma de você pegar o que foi aprendido nesses modelos, então, as equações matemáticas, os pesos do modelo por trás, e guardar em arquivos, né, de texto, arquivos específicos, na verdade, arquivos especializados para guardar esse tipo de coisa. Você consegue guardar os parâmetros matemáticos por trás das equações que descrevem aquele modelo. E você tem sites, como no caso do Hugging Face, que permitem que você guarde os modelos lá, incluindo... Então, basicamente, assim, é uma comunidade de modelos e de conjuntos de dados. Eles também não permitem de graça, né? Você pode pagar eles para usar o poder de computação dele para treinar modelos. Você pode pegar modelos deles e fazer modificações chamadas fine-tuning, né? Fazer ajustes finos do modelo já pré-treinado. Então, você não precisa necessariamente treinar do zero o modelo toda vez. Na verdade, a grande coisa recentemente tem sido o uso de foundational models, né, em que você tem essas grandes empresas como a Meta, a OpenAI, a Anthropic, que fez o Claude, criando os modelos base, né, que são os foundation models, e você tem uma comunidade inteira em cima disso fazendo fine-tuning, né, que você pega os pesos dos modelos já pré-treinados e você faz pequenas modificações em algumas das camadas futuras para algumas tarefas específicas. Então, só para mostrar aqui para vocês como é que é o Hugging Face, eu vou entrar aqui. E uma coisa que a gente pode ver é que muitas dessas grandes empresas, então Microsoft, Meta, deixa eu só aceitar aqui, enfim, muitas dessas grandes empresas disponibilizam os modelos delas para a gente usar aqui no Hugging Face, né? E o Hugging Face, como a gente vai ver muito em breve, ele tem uma biblioteca do Python, pacotes já pré-programados, que permitem que você use e acesse esses modelos de forma muito simples. Então, você pega uma coisa já quase pronta. Você acessa um modelo desses, você baixa, você acessa de forma assustadoramente simples. É muito, muito fácil. E você tem alguns modelos, como, por exemplo, o Llama da Meta, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um modelo completamente aberto, de graça, e cuja versão de 400 bilhões de parâmetros é comparável ao GPT-4, só que 100% de graça. Você só precisa conseguir colocar ele para rodar. E aí você vai ter outro problema, porque eles são bastante grandes. E aí, no caso, o Hugging Face é completamente de graça, tirando poder de computação, que aí eles cobram, eles têm uma parte lá, a parte monetizada deles, né? Então vamos lá, vamos voltar agora para o código rapidinho, só para a gente dar uma olhada em como usar o Transformers, né? Então, como eu falei, Transformers é essa classe de modelos, o Hugging Face é onde a gente usa esses modelos, e o Hugging Face tem essa biblioteca, esse módulo, né, chamado Transformers, né, que é Hugging Face Transformers. Então, se a gente for aqui no nosso código, a gente, em 3 linhas, a gente faz, olha, eu quero importar dessa biblioteca Transformers uma coisa chamada pipeline, que é um objeto aqui.
Eu vou criar uma pipeline chamada análise de sentimentos, que é o que ele vai fazer. Ele vai lá, vai no servidor da Hugging Face, vai puxar um modelo de análise de sentimento, né, que é uma tarefa normal para análise de linguagem, e você pode passar para ele uma frase. Então, nesse caso aqui, eu estou passando para ele: These beats are sick. Essa música é braba, né? E aí o que acontece é que ele vai rodar, ele vai tentar fazer uma inferência, ele vai tentar fazer uma previsão sobre qual que ser negativo ou positivo essa frase, né? Então você vê que algumas das nuances acabam se perdendo em alguns modelos não tão desenvolvidos. No caso, these beats are sick seria uma parada negativa, assim, são brabos. Só que como sick, brabo, acaba sendo uma coisa com associação negativa também, ele classifica como negativo, né? No entanto, você pode também ter acesso a modelos mais avançados. Essa biblioteca, no fundo, permite que você não só dê a tarefa que você quer que ele faça, lá de uma lista de tarefas, como você também especifique o modelo que você quer usar, né? Então, tá bom. Eu quero usar um modelo que, na verdade, não foi treinado. Deixa eu ver o que foi treinado isso aqui. Não lembro exatamente no que foi treinado esse modelo, mas a gente tem um segundo modelo, baseado no BERT também, baseado nessa base de análise de sentimentos, que foi treinado no Twitter. Aí você pensa, Twitter, informações muito mais lançadas, o pessoal sendo irônico, fazendo piada o tempo todo. Você vai ter dados de treinamento que melhor representam a linguagem humana, né? Então, se você passa a mesma coisa, these beats are sick, esses beats são bravos, ele vai classificar dessa vez como positivo, porque ele não está olhando para as palavras individualmente, ele está olhando para um contexto um pouquinho maior, né? Então é isso. Com algumas pouquíssimas linhas de código, a gente já consegue ter acesso a esse modelo que faz análise de sentimento. Aí você pensa no que você vai usar isso. Você vai usar isso para, digamos que você trabalha no marketing e você quer, ou em relações públicas, né? Você quer saber como é que está sendo a resposta aos seus posts online. De forma automática, você consegue classificar cada comentário como positivo e negativo e fazer uma análise com base nisso. Isso com um modelo grande, pré-treinado e disponibilizado para a gente por meio do Hugging Face, né? Com 3 linhas de código, realmente. E aqui, com 3 linhas de código também, mais 3 linhas de código, um modelo ainda mais avançado, mais nuançado e mais moderno, né? Então você vê aqui, por exemplo, o negócio do uso do Twitter Dataset aqui, como os dados são importantes, né? Então tem uma corrida agora de dados do OpenAI e dá para ver por quê. E aí vamos lá, próxima tarefa. Digamos que, diferente das tarefas anteriores, dessa vez o que a gente quer fazer é resumir. Então, cara, você tem um monte de arquivo, você tem um monte de artigo, você tem texto pra caramba, você quer pegar as informações que estão nesses textos todos e reduzir. Digamos que você tenha um texto super eloquente, a pessoa está falando muito, escrevendo demais. Você queira saber qual que é o significado básico daquele texto de forma rápida. Você tem uma apresentação aqui a 5 minutos no colégio. Vamos lá. Você pode usar um modelo desses de summarization, né? E agora a gente vai usar o BART do Facebook. Então você vê aqui o Facebook, né, a Meta, já disponibilizando para a gente esses modelos grandes. Se a gente for olhar aqui no código, a gente vai ter um texto grande, então esse é o texto lá daquele link. Então, Sarah Price, 5 to Client Highest North America, e você vê que o texto é realmente gigantesco, né? Então, é uma linha longa de texto. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver um sumário rápido desse texto. A gente usou a inferência, a gente usou esse modelo para fazer essa inferência rápida aqui. Então, Sarah Price became the youngest person to complete UK's 3 Peaks Challenge. Tá bom, Sarah Price, a pessoa mais nova, ao completar esse desafio no Reino Unido de 3 picos, em menos de 48 horas. Perfeito. A informação básica do texto, que estava num texto muito mais longo, a gente passou para um modelo que foi treinado para resumir, sumarização, né, para resumo, e a gente teve um resultado bastante positivo no final das contas. Em uma frase, 2, 3 no máximo, o conteúdo raiz, né, o cerne do texto. Novamente, pouquíssimas linhas de código. Isso aqui é uma coisa básica. Você pode copiar e colar e colocar quase qualquer texto que você quiser aqui. E você vai ter um resumo fidedigno, né? E isso não está reduzido só à linguagem, né? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui é passar para um modelo. Isso aqui é um Document Question and Answering, um modelo que você passa um documento e ele faz de perguntas e respostas. Às vezes você pode fazer... Tem alguns modelos que são especializados nisso. O ChatGPT, na verdade, é
orientado para ser assistente, né? E para responder perguntas. Ele tem uma subespecialização que é mais ou menos isso. Só que aqui nesse modelo mais simples, aqui, Inspira Layout LM, Language Model, para invoices, né? Então, é um modelo que responde perguntas sobre invoices, e recibos, etc. No caso aqui, a gente vai estar olhando para uma imagem. Então, a gente pode até abrir essa imagem aqui, se a gente quiser, só para a gente ter uma ideia de como que ela é. Essa aqui é a imagem. É um recibo, qualidade boa de recibo, tem todas as coisas aqui. A gente quer passar isso para um modelo, para uma máquina, para ela responder, né? Então, você pega, você passa para a máquina e você passa a pergunta. Passa a imagem, passa a pergunta. Em que loja essa comida foi comprada? Ele vai falar. Bryant Park BPK. Caramba, você vai olhar aqui no recibo, de fato. Bryant Park BPK. Ele olhou para uma imagem. Hoje em dia, com o ChatGPT, isso acaba ficando um pouquinho menos chocante, né? Mas para você entender que nos últimos anos teve um avanço significativo disso. Você passar uma imagem para um modelo e ele conseguir responder para você, e se eu conseguir automatizar isso tipo, numa escala enorme, imagina, cara, você passa várias imagens e pergunta várias coisas de forma automática usando código, o poder que isso tem. E você tem alguns modelos, como, por exemplo, diffusers aqui no caso, acabam não sendo dentro do Transformers. Diffusers são modelos de difusão, a nuance disso vocês podem ver em um curso um pouquinho mais avançado, talvez. Mas aqui a gente vai estar, por exemplo, existe um modelo de geração de imagem, né, que usa um sistema chamado Diffusion. No caso, aqui a gente vai usar o Stable Diffusion, que é um dos tradicionais, aberto, é de graça, Stability.ai, que é a empresa que faz, disponibiliza de graça para o mundo, é open source. E a gente vai usar esse notebook aqui do Colab, né, que é o ambiente do Google, para rodar isso. Então, digamos que a gente queira, a gente passou aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas de código. A gente pode passar um textozinho para ele, Renaissance Painting of the Eiffel Tower, e ele vai fazer. Você vê que ele gerou uma imagem aqui, né, baseado no seu prompt, né, na sua incitação textual. Você passou um texto, ele retornou uma imagem. Mesma coisa aqui, por exemplo. Então, digamos, eu passo a photorealistic cyberpunk wagon, bastante detalhado, ele gerou aqui. Só que tem algumas limitações ainda, até para esses modelos abertos, geralmente mais simples e mais rápidos de rodar, né? Então, por exemplo, se você passar para ele a firm handshake, olha como vem as mãos. Acaba não sendo tão funcional. É importante também entender as limitações dos modelos, né? Isso tudo com pouquíssimas linhas de código. A gente vai passar para vocês também depois isso tudo, vocês vão poder rodar vocês mesmos e fazer testes. Mas pensa que, cara, olha quão pouco código para esses modelos que são modelos grandes, que precisaram de muito dinheiro para treinar e que estão amplamente disponíveis por meio aqui da plataforma da Hugging Face, no caso. Então, o que a gente deveria saber quando trabalhar com AI? Agora a gente vai entrar em umas ramificações um pouquinho mais nuançadas, né? Então, primeira coisa, a gente estava falando lá das imagens. Aqui na esquerda é a imagem que a gente gerou com o Stable Diffusion 1.5, que é um modelo de alguns anos atrás. E na direita, uma imagem que eu gerei também, em paralelo aqui, só que usando o mais novo modelo do OpenAI, tá? O 4O. A diferença no nível de imagem, né? Você não tem mais essa mão como ela é, uma mão entrando na outra, uma aproximação dessa mão. Você tem duas mãos facilmente reconhecíveis num aperto de mão. E você consegue até ver os poros aqui nas mãos. Isso é um nível que também avançou nos últimos 2 anos. Os modelos estão avançando incrivelmente rápido. E Transformers, como eu falei, tipo, um dos motivos que isso está avançando incrivelmente rápido é essa questão dos Transformers, né? A gente conseguir passar Transformers de um campo de estudo para o outro. E cada vez mais a gente está tendo dinheiro em enormes quantidades e capacidade de processamento e recursos como GPUs injetadas no treinamento de modelos. Só que, como qualquer modelo de inteligência artificial, esses modelos são treinados em dados. E esses dados representam vieses implícitos ou explícitos, dependendo da organização. Então, você viu aquele modelo que foi treinado em cima de dados do Twitter? Quais dados do Twitter, entendeu? Quais foram os tipos de frases? Se você pegar, por exemplo, um modelo como o GPT-4 ou o ChatGPT, que usa uma quantidade imensa de dados, e são dados que geralmente não são
olhados todos por um humano, porque você tem literalmente petabytes de dados, assim, uma quantidade inimaginável de texto. Você não vai conseguir olhar isso tudo. O que ele vai aprender? Né? Então, você consegue ver, por exemplo, antes deles adicionarem algumas barreiras no ChatGPT, lá no comecinho, no final de 2022, você tinha o ChatGPT falando coisas incrivelmente machistas, você tinha o ChatGPT replicando racismo, e você tem modelos de inteligência artificial em todas as esferas fazendo isso. Por quê? Porque eles representam vieses nos dados de treinamento. Então, a ProPublica aqui, que é uma agência americana, descobriu que pessoas negras tinham mais chances de ser classificadas como alta chance, alto risco de reincidência, do que pessoas brancas em um período de 2 anos aqui, usando modelos de inteligência artificial. Por quê? Porque os dados que foram passados refletem vieses históricos em como o sistema de justiça americano, nesse caso aqui, é organizado. Né? Então, mesma coisa com a Amazon aqui, com essa Amazon Applicant Tracking Tool. Eles jogaram fora em 2018, isso já tem um tempo, mas essas coisas continuam acontecendo. Porque você ter o termo mulher no seu resumo, no seu currículo, diminui as suas chances de ser bem classificado pelo modelo de inteligência artificial. Você tem, por exemplo, se você tiver, sei lá, anos e anos, décadas de CVs, né, de currículos aceitos por empresas e rejeitados, os rejeitados vão representar os vieses daquele pessoal da RH que rejeitou por motivos de vieses realmente da raça humana, né, de vieses raciais, de vieses de gênero. Então, todos esses vieses que estão representados nos dados vão ser replicados pelo modelo. E o modelo não será. E o modelo tem responsabilidade, as pessoas por trás do modelo, na verdade, têm responsabilidade, mas esse é o tipo de coisa que a gente tem que se manter atento. E, além dessas questões de uso dos dados e dos vieses dos dados, a gente ainda tem casos como, por exemplo, aqui de 2023, 2 advogados que em Nova York usaram o GPT para literalmente, assim, GPT, me fala casos para usar aqui, jurisprudência para usar aqui na minha petição. Né? O GPT inventou dados. Porque o GPT, ele não lembra essas coisas. O GPT não sabe essas coisas. Ele não sabe informação. Ele aproxima associações de linguagem humana. Então, ele vai gerar coisas que parecem reais, mas não necessariamente são. Né? Então, no caso aqui, esses 2 advogados levaram uma bronca grande do juiz. Foi notícia também, vocês podem até procurar na internet depois. E outra coisa que você vai ver, usando o Stable Diffusion, né, que é aquele negócio de geração de imagem, qual é a cor da pele da pessoa que foi gerada de acordo com o emprego que foi pedido. Então, você pede para gerar um arquiteto, enorme chance de ser branca. Advogado, enorme chance de ser branca. CEO, branco. Mas aí você vai para trabalhadores de fast food. Majoritariamente negros e pardos. Né? Mesma coisa para social worker, que nos Estados Unidos é uma profissão muito menos remunerada, por exemplo. E você vê como esses trabalhos aqui, de pagamento muito mais elevado, geralmente são representados por pessoas brancas ou de tonalidade de pele bem mais clara, e os empregos que pagam menos representados por pessoas negras. Isso refletindo um viés nos dados. Isso refletindo um viés nas fotos que foram usadas para treinar esses modelos de geração de imagens. E aqui, só para dar um outro exemplo, isso acontece até para países, né? Então, às vezes, são estereótipos de países. Esse artigo específico era parte de uma exposição que usou isso aqui, an illustration for an animated show. Então, é uma ilustração para um programa de animação de televisão que se passa no país, insira país, sobre ciência e progresso que se passa no futuro. Né? E aí você teve, assim, replicando alguns estereótipos. Seria que no Brasil, segundo os dados de treinamento do segundo modelo, todo mundo é negro e tem mato em tudo quanto é canto. Né? Já não representa a pluralidade que o Brasil tem. Então, é uma visão muito estereotipada das imagens que representam o Brasil, que estão aí pela internet. E pela França também. Você vê que tem Torre Eiffel em todos os lugares, tudo tem a ver com Torre Eiffel, só que já tem uma ciência mais tradicional. Né? Você tem a Associação de Ciência e França lá nos dados. Tem uma associação de ciência mais tradicional, então são laboratórios que a gente mais tradicionalmente associa com ciência, né? Não tem tanto mato, tem tanta floresta aqui que parecem que é a imagem que o pessoal tem do Brasil, né? E aí você tem casos
como, por exemplo, aqui de Madagascar, ou outros países africanos. Todo mundo no mato, vários bichos, e no caso, até aqui o próprio pesquisador é representado como um lêmure, né, no caso de Madagascar. Essa pessoa, ela basicamente falou, eu não vou rerolar essas coisas, não vou pedir para refazer, mas ela pediu para refazer, a autora desse artigo, por quê? Porque quando, por exemplo, na República Democrática do Congo, quando pediu para gerar uma imagem parecida com essas, ele botou os cientistas como animais cientistas. Né? Então, existe uma associação, um viés inconsciente dos seres humanos nos dados de treinamento que levam a esse tipo de coisa. A Síria e o Iraque, mesmo ela estando falando, imagina um show no futuro, uma animação futura, mostrou um monte de prédios em ruínas, né? Associado às guerras recentes que estavam lá. Por quê? Porque a maior parte das imagens que devem ter sido usadas para treinar esses modelos, uma boa parte delas, devia mostrar cidades destruídas, de notícias de outras coisas das guerras recentes. Então esses vieses acabam sendo perpetuados para frente, porque se você pensa que essas imagens vão ser usadas para representar esses países, cara, vão carregar esses vieses já junto. Né? Também perpetua todos os vieses humanos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquela parte final lá da OpenAI. Eu vou passar isso bem rápido, tá? Mas isso aqui é um experimento. Em 2023, começaram a surgir modelos de geração de vídeo. Né? Em 2024, a gente já tem modelos muito mais avançados para saber a velocidade do avanço. Então, só para trazer como exemplo, o prompt é Will Smith comendo espaguete. Se você olhar aqui em 2023, você tem essas imagens que claramente, assim, ainda muito estranhas. Você vê que ele capturou algumas das ideias, mas são realmente muito estranhas essas imagens. Mas, se você pular para 2024, isso aqui já quase podia ser real. Isso aqui é um vídeo gerado por inteligência artificial. Tá? Todos esses vídeos. Ainda tem umas coisas esquisitas, mas, cara, é muito próximo já da realidade. E a gente não sabe como vai ser indo para frente. Então, essa questão dos deepfakes, a questão ética dos modelos de inteligência artificial vai ser muito importante e vai ser muito relevante nos próximos tempos. E agora, para a parte divertida. Né? E realmente, Gabriel, é um avanço surreal em um ano. Você pensa que em 2022 surgiu o ChatGPT. Tá? Hoje em dia, por exemplo, meu trabalho depende inteiramente de GPT, de LLMs, desse tipo de modelo. Então, é um mundo em franca expansão e as coisas estão crescendo, cara, de forma exponencial. E agora, a parte interessante, né? Eu vou já abrir para perguntas, que aí eu já vou respondendo com calma. Então, como é que você pode seguir com o IA? Né? A Levagon, que é o que está organizando aqui as palestras, ensina todos esses tópicos de Deep Learning, Transformers, e essa área crucial de ética e IA, que é uma aula que eu já dei também nos cursos, e que eu tive nos cursos. Né? Todas essas aulas, todos os conceitos matemáticos por trás, nesse curso de Data Science e IA. Mas também existem outras formas de você tentar, tá? De você ir construindo. Então, como a Milene falou lá no início, é muito mais fácil como professor, mas você pode tentar o Hugging Face você mesmo, ir brincando, e tem vários tutoriais que você pode usar para tentar usar os modelos, né? E para aprender a usar os modelos. Você tem o Kaggle também, que ensina a programar. Eu ensino a programar para dados, né, e para inteligência artificial, de certa forma. Tem um documentário aqui na Netflix chamado Coded Bias, que é uma ótima introdução assim, para essa questão ética de IA e como IA já impacta nossas vidas. Né? Desde o feed algorítmico que a gente tem no Instagram, no Facebook, no TikTok, todos esses são baseados em inteligência artificial. Mas a gente tem que entender esses vieses para saber o que está acontecendo com a gente, como que a gente pode usar essas coisas. Ou você pode realmente ir para o lado da Levagon, né? Que aí você tem, cara, um aprendizado rápido e incrivelmente, surpreendentemente profundo em Machine Learning, Deep Learning e Transformers, para entender como usar essas ferramentas de um nível muito mais profundo, né? Que aqui a gente, cara, tirou uma foto da superfície, a gente nem na superfície tá. A gente pegou o básico do básico do básico e a gente já consegue fazer coisas surreais, a gente não consegue fazer aprendendo, né? Beleza, pessoal. A gente tem mais uns 10 minutinhos aqui no tempo estimado. Eu vou, por hora,
parar de compartilhar aqui, tá? Para focar em responder as perguntas que vocês tiverem, tá? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui no chat. Então, a Microsoft tem o Copilot, né? Então, assim, todas as empresas que estão investindo na Microsoft adquiriu um controlling interest, né? Então, adquiriu uma grande parte da OpenAI, que faz o ChatGPT. Você tem a Gemini, que é do Google, que também é enorme. Você tem Anthropic, que é outra que fazendo Claude também, que é comparável. Você tem o Facebook fazendo Llama. Todas essas empresas estão investindo em IA. No caso, a Microsoft e os informações da Microsoft e do VS Code, por exemplo, usam o GPT, porque o GPT é um braço da Microsoft hoje em dia, né? Eles têm uma associação muito próxima por causa desse investimento de bilhões aí que a Microsoft fez na OpenAI. Qual é a abordagem mais eficiente para armazenar e indexar textos legislativos, visando a otimização e recuperação de informações? Considerando a existência de versões intermediárias dos textos. Ok. Então, Glauber, aí o ideal seria, na hora de guardar as informações, que a gente só guardasse as informações, que criasse um sistema de guardar suas informações mais atualizadas. Tá? Então, principalmente quando você está falando de manutenção de uma base de informações. Então, eu diria que a forma mais eficiente seria... Existem algumas ferramentas de versionamento, então, por exemplo, eu sei que o Google Drive faz versionamento, o GitHub faz versionamento de arquivos, o Confluence faz versionamento de wiki, né? Então, você pode ir editando os artigos ao longo do tempo e você pode fazer carregamento automático desses artigos. Quando tem, por exemplo, você pode botar para... uma vez por dia você checa se teve uma atualização daquele texto lá na base de dados, se teve uma atualização nas últimas 24 horas. Se tiver, você atualiza na base de dados. Você substitui o que tinha antes. Né? Que aí você quebra de novo os textos em pedaços, que é o que acontece quando você vai guardar para RAG. Né? E você transforma em badges, em representações numéricas de novo, para você poder fazer a busca. Isso é mais uma questão de gestão de dados, de como você vai fazer esse versionamento. Né? O importante é você evitar ter versões concorrentes na base de dados. Aí você substitui a versão antiga. Você pode fazer, como eu falei, um job por dia, em que você checa se foi modificado o arquivo ou não, e aí você atualiza só aquele arquivo, né, para não ter que atualizar tudo. Ou você pode atualizar tudo, só que geralmente é mais caro e leva mais tempo. E aí essas versões intermediárias, o ideal seria que elas fossem descartadas, né, se arrumasse uma maneira de descartar elas ao longo do tempo. Gabriel, se eu acho que o IA vai tirar emprego de várias pessoas, eu acho que o IA vai mudar realmente, já está mudando, na verdade, o cenário de trabalho. Né? Então você tem... eu não acho que vai tirar o emprego de ninguém, necessariamente, mas eu acho que saber usar a inteligência artificial vai ser uma coisa cada vez mais importante indo para frente. Então, um programador, por exemplo, com IA, acaba sendo mais rápido e mais eficiente que um programador sem IA, no caso. Portanto, aprender IA ajuda pra caramba. E vai ser essencial, cara. Tipo, antigamente você precisava, tipo, jogava no Google, perguntava para alguém, perguntava para um sênior como programar. Hoje em dia você tem o ChatGPT para fazer pair programming com você. Você tem que ter um certo critério, porque, como eu falei, ele não necessariamente vai gerar as informações sempre certas. Mas você ter esses parceiros de programação já, tipo, ali prontos, ajuda muito. É a mesma coisa para escrever texto, redação de texto, redação de artigo. Eu estava vendo até uma coisa hoje, especificamente, sobre como algumas palavras que o ChatGPT usa mais do que pessoas estão aparecendo cada vez mais em artigo acadêmico. Né? Então, a palavra, por exemplo, delve, é uma palavra que pessoas usam relativamente pouco, mas o ChatGPT geralmente usa para texto acadêmico. E ela tem aparecido cada vez mais em textos acadêmicos publicados, em revistas de verdade, revistas sérias. Isso não quer dizer que o texto seja ruim, tá? Mas é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que, cara, ajuda você a corrigir texto, ajuda você a reescrever certas coisas, ajuda você a reestruturar suas ideias. Então, não sei se vai substituir as pessoas, mas vai virar uma coisa do dia a dia, né? E já está virando uma coisa do dia a dia.
Talvez vou responder à pergunta do Ingo, que tá na dúvida entre growth marketing e um curso de data. Então, Ingo, eu vi o curso de growth marketing e eu tô achando que é um pouco menos técnico, talvez. Tipo, no curso de growth marketing você não vai ver SQL, Python, tipo, todos, tipo, linguagem de programação, sabe? Então, de verdade, é só focado em marketing e só focado em ferramentas tipo no-code, API, tipo, tudo bem para iniciante, mas super ótimo, sabe? Não tem problema que seja para iniciante. E acho que se você tem vontade de fazer na Alemanha, acho que tem várias ajudas do governo lá, você deveria aproveitar essas ajudas do governo alemão para fazer o vagão de graça. Você deveria contatar o time de admissão e falar de verdade a sua dúvida, tipo, eu já estou trabalhando em marketing, eu estou querendo mais competência, eu estou querendo me destacar no mercado, e eles vão te falar cada curso o que tem, e você pode pensar o que você quer, sabe? Porque olhando o que você falou, não tem muitas informações, mas você parece que já está sabendo de marketing. Se você já está sabendo de marketing, eu estou achando que o curso de Growth Marketing talvez vai ser legal, tipo, você vai aprender algumas dicas, algum hack, sabe? Mas não vai ser transformador, talvez. Não vai ser demais. Enquanto se você faz um curso de data, tipo o Bootcamp de Data Analyst, que para iniciantes também, onde que você vai bem se desafiar em ferramentas técnicas, isso com certeza vai ajudar a te destacar no mercado, porque você vai conseguir ser um data analyst que mexe com dados, que mexe com marketing, que sabe, tipo, usar tudo isso junto. Acho que isso é um super poder no mercado, porque não tem muitos perfis assim. Mas, de novo, acho melhor falar com o time da Alemanha. Eu super recomendo conversar com os times de admissão, eles são muito bons para você entender. Eu Vai te também ajudar. estava. Eu, quando fiz, eu já trabalhava com dados, alguns de certa forma, mas eu estava na dúvida entre fazer web e data. Né? Acabei indo para data. Ainda Muito bem. bom que você fez data science. Você ia ser... Não seria tão legal para você, web. Não, não, eu acho que já fazia todo sentido. Assim, foi conversar com o pessoal da Levagon também que ajudou nisso. Que eu não sabia nem que era uma possibilidade, quase. Não tinha tanta ideia de como que era. Então ajudou bastante conversar com o pessoal. E aí, sobre esse negócio de textos gerados com IA, pessoal, só tenham cuidado com isso, tá? Porque a ideia usa como um assistente, usa como apoio, mas sempre tem que ser muito crítico, porque eu sempre falo que esses modelos de linguagem são máquinas de intuição. Então, eles ajudam você a intuir o que é uma coisa, mas eles não vão resolver as coisas para você e as informações não são 100%. Essa sexta-feira, infelizmente, não. Mas eu estava pensando em ir numa das próximas. Essa eu não Vem, posso. Gabriel. Vem essa sexta-feira. Vai ter happy hours na sexta-feira. Eu não Tá? vou, mas eu devo ir talvez semana que vem, hein? Ok. Me avisa, Victor, que eu vou aparecer também. Você tá de volta no Rio, Milene? Tô no Rio agora. Ah, tá. Eu já falei, você estava viajando por 6 meses. Sim, eu sei. Eu tô sempre num outro lugar do mundo. E aí tem isso também. Acaba tendo uma. Acaba sendo interessante para você trabalhar remoto, né? Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho remoto, trabalho numa fintech, trabalho como prompt engineer, que é um trabalho que não existia 2 anos atrás. O que eu faço muda. Toda vez que eu dou esse curso, o que eu faço já mudou. Hoje em dia eu trabalho com. Antes eu trabalhava com chatbot, agora eu trabalho fazendo agentes de resolução de problemas, usando LLMs, sistemas multi-agentes, né, no caso. Então, a cada 6 meses as coisas mudam. É bem interessante o mundo, é muito divertido. Você tem que aprender assim bastante, e é muito divertido aprender. Gabriel tá falando É, que você vai cada sexta-feira no happy hour? Eu nunca te vi. Que isso? tá, mas vamos lá. Glaubert, eu só responder essa última pergunta aqui. O Gabriel. Ok, entendi agora. Então vamos lá. Eu acabei de ligar, Pode falar Gabriel. sobre a automação do treinamento do RAG. Então, aí não é sobre o fine-tuning do modelo. A questão do RAG é para você usar a versão mais recente, a ideia é que o RAG tem 3 componentes, né? Ele tem, na verdade, tem 2 componentes. Ele tem a base de informações e ele tem algo que puxa essas informações da base, né? O que puxa essas informações geralmente é um modelo de linguagem. Então, é um modelo de embeddings, um modelo que vai fazer é um modelo de busca nesses textos. Para você atualizar
os dados por trás, aí já não chega nem a ser necessariamente um modelo de IA, não tem nenhum fine-tuning de modelo. Acaba sendo uma questão de engenharia de dados mesmo, de como você está ingerindo esses dados, né? Como é que você está guardando esses dados. Então, como eu falei, às vezes você pode ter duas versões. Você tem a versão do arquivo que está lá, as versões intermediárias, que você está lá trabalhando todo dia, e você tem a versão que está na sua base de dados, né? A sua base de dados onde você faz o RAG. Você compara a data de modificação dos dois, se tiver diferente, você atualiza o que está na sua base de dados que você usa para fazer o retrieval, né? Do Retrieval Augmented Generation. Então, isso é um exemplo de como você pode fazer. Você pode também, você pode ter um portal, como eu falei, um Confluence, uma wiki na vida, que toda vez que você edita, você falar, você editou, e vai estar lá uma data de modificação. Você compara a sua base de dados que você está usando para puxar as informações com o que está lá na fonte. Se tiver diferente, você modifica, entendeu? Sobre a automação. Então, não é nem o RAG acaba não sendo necessariamente treinado para isso. O RAG é o sistema que você passa por um modelo. A ideia é o seu pipeline de ingestão de dados. É mais uma questão de engenharia de dados mesmo. Eu já fui TA e já fui professor também do curso, só que não tem sido possível dar as aulas durante a semana. Estou esperando surgir uma vaga no final de semana ou de noite para dar. Gabriela é um aluno de Data Science atual. De Data Science? Ah, que legal! Ah, maneiro, eu fiz aqui no Google Campus em Ipanema também. Já há um tempo. Eu já dei aula também aqui para o pessoal do Rio, só que alguns meses atrás. Só que, foi triste. Quando eu fui, tinha até pouca gente, tinha muita gente de fora, muita gente de São Paulo, o pessoal do mundo inteiro fazendo. Então, é bem divertido nesse sentido também. Não, mas Gabriel, não se preocupe que eu vou levar o Victor para o Happy Hour. Vamos sim. Não, perfeito, combinado então. Que fofo. Mas, Glauber, sobre essa questão do RAG, é engenharia de dados isso, cara, mais do que às vezes IA mesmo. Aí teria que pensar no. Eu fico pensando nesse negócio. Talvez o ideal para vocês seja atualizar todo dia até todos os documentos. E aí todo dia você passa os documentos de novo, porque você faz uma pipeline para criar esses documentos, né? Existe uma biblioteca chamada LangChain e outra chamada Llama Index que fazem isso. Que você consegue montar essas pipelines para rodar direto. E aí, para rodar todo dia, num horário específico, é programação normal. É Python, a lógica de programação. Gente, últimas perguntas. Mas, exatamente. Eu estou aqui. Qualquer coisa, depois eu vou estar no LinkedIn também. Eu vou passar aqui o link para manda vocês. seu LinkedIn. E aí vocês podem falar comigo quando vocês precisarem. Senão, a gente avisa para vocês quando a Milene me arrastar lá pro campus também. Perfeito. Perfeito. Exato. Mas isso é uma questão também, esse negócio de sistemas multiagentes, para IA não. A IA é melhor em pegar erro de outras IAs do que em não cometer erro. Ela é boa em dar nota, sabia? A IA, esses modelos de linguagem, eles são melhores em avaliar do que, às vezes, em achar solução para o problema. Então, você começa a ter que criar sistemas de agentes encadeados, uma IA para revisar a IA. Há uma IA que depois faz uma resposta baseada no que a IA resolveu do IA. Entendeu? Até você chegar num lugar satisfatório de resolução de problemas. São algumas técnicas que você pode usar. Mas, cara, é isso. O Llama, o Facebook, acabou de liberar também um modelo novo chamado Llama Guard, né? Que é para proteção de segurança e avaliação de segurança de IA. É bem maneiro também. Gente, eu estou perguntando em qual cidade você está agora. Tem uma pergunta para você, Victor.
Eu trabalho numa empresa que usa Ruby, só que eu pessoalmente não uso muito Ruby. Eu sei que geralmente não tem problema da integração, a gente trabalha com times que são multidisciplinares. O time de dados majoritariamente usa Python aqui dentro, por exemplo. Então, tem muita gente que usa Ruby, a gente não usa Ruby pessoalmente. E a gente integra usando APIs, por exemplo, a gente integra dependendo da necessidade. Muitos dos programadores de Ruby também aprendem Python e algumas pessoas que aprendem Python acabam aprendendo Ruby também para fazer essas integrações. É isso, não tem uma solução pronta. Eu não acabo não trabalhando tanto com o pessoal de Ruby, porque eu sou bem da parte de dados e IA mesmo. Então, mais Python, às vezes Elixir, só que aí também super especializado aqui pro time que eu tô. Gente, eu tô perguntando qual cidade você tá, porque se você tá interessado em, tipo, hoje você tá encontrando o Victor, mas tem várias pessoas como o Victor no vagão, e é só passar na escola, tipo, almoçar com a gente, fazer a cesta de happy hour com a gente em Ipanema, no Rio, e em Vila Madalena, em São Paulo. E você não precisa fazer o curso, tá? A gente está só aqui para criar uma comunidade legal de pessoas que têm interesse na tecnologia, que gostam de debater desse assunto, então você está sempre bem-vindo. Estou falando isso porque online você só pode assistir eventos criados, né? Se você vai na escola e mais orgânico. Todo mundo está muito bem-vindo. Muitas vezes no Rio e em São Paulo temos comunidades de tecnologia, temos comunidade de mulheres em produto, comunidade. Última Sexta no Rio era uma comunidade de afrofuturismo. Era só pessoas pretas do Rio trabalhando em tecnologia. Então, a gente está sempre com muitos eventos, muitos maneiros na escola e todo mundo está muito bem-vindo. E só uma coisa, eu acabei de ver aqui nas perguntas, que eu tinha completamente esquecido dessa aba, mas eu vi que o Ian fez 2 perguntas aqui, né, lá no comecinho. Se vale a pena estudar programação? Cara, vale a pena estudar programação. A IA é boa, a IA entende, consegue ajudar, mas a IA não substitui a flexibilidade ainda humana, a criatividade humana. Programação nada mais é do que resolução de problema, né? A linguagem, em muitos momentos, a linguagem é secundária. Então, quando eu tava falando aqui, cara, eu sei Python, mas eu posso aprender se precisar Ruby, e tudo que eu aprendi de programação, resolução de problemas, como estruturar os problemas para serem resolvidos por uma máquina se mantém, e são traduzíveis. E também saber programação e saber como programar me ajuda a conseguir ver criticamente o que a IA está me passando, né? Então eu peço para a IA ajuda, só que eu peço ajuda, não peço para ela fazer por mim, entendeu? Sem entender o que você está querendo fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu acho que sim, estudar programação ainda vale a pena, e vale a pena cada vez mais, porque as coisas vão ficar cada vez mais integradas. Cada vez mais ser mais fácil você ser de marketing e você precisar fazer alguma coisa de programação. Porque, você não tem o chat, você não tem o GPT agora, por que você não sabe fazer? Entendeu? E aí você vai ter que saber, ter critério para julgar o GPT. Né? E a área com maior crescimento de oportunidade de trabalho, cara, é data. Data está crescendo muito. Data ainda tem relativamente pouca gente. E é um mercado cada vez mais, todo mundo está querendo usar IA, todo mundo está querendo usar dados. É uma área que cresce muito, assim. E é isso. E aí a outra pergunta aqui que eu não estava respondendo é do Lauber, que eu acabei respondendo mais cedo. Acho que é isso, gente. Então, se você gostaria de ter mais uma aula, experimentar mais um professor do Lovagon, amanhã às 7 vamos ter a Carla, que vai mostrar como criar um website do zero, não programando. Vai ser usando o no-code, sabe? Porque isso também é ser esperto. Às vezes tem ferramentas já criadas para você, por que perder tempo? Ainda mais se é só para testar uma ideia, testar alguma coisa com o cliente. Às vezes você não precisa 2 anos de desenvolvimento web, de um novo aplicativo, de todo um time e tudo. É só criar um MVP e testar. Vai ser o assunto de amanhã, às 7. E é isso, gente. Espero ver você em outros eventos ou na escola, que é muito legal. E você também, Victoria, espero te ver na escola.
Semana que vem, sexta-feira, eu tô aí, hein? Combinado. Fechou, eu vou também. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até a Valeu, pessoal. Tchau, próxima. tchau.